Olá, pessoal, turma 1302, tudo bem com vocês? Então, bom dia, vamos trabalhar hoje o livro de português, tá bom? Vamos lá? E para começar, nós vamos começar com uma fábula. Vamos lá? Ok. A fábula é O Galo e a Raposa, ok? Vamos lá que a tia Teresa vai ler para vocês. Todas as manhãs, o galo subia no telhado do celeiro para observar a paisagem. Ali, ele também vigiava o galinheiro, para que pudesse avisar as galinhas caso algum animal suspeito se aproximasse. Então, certa manhã, uma esperta e faminta raposa se aproximou, dizendo: Galo, querido galo, você soube da novidade? Foi decretada uma lei entre os animais que diz que galos e raposas devem ser grandes companheiros. Por isso, desça já desse puleiro para eu lhe cumprimentar. O galo achou aquilo muito estranho, pois não ouvira nada a respeito. Mas como poderia se livrar da raposa? O galo então teve uma ideia e falou: Que boa notícia! Deve ser por isso que estou vendo dois amigos galos correndo lá no pomar. Acho que vão contar aos outros animais. Faminta, a raposa saiu correndo para encontrar os dois galos. O galo saiu do seu puleiro e foi direto ao galinheiro para se certificar de que todas as amigas galinhas estavam seguras. Já a raposa, no pomar, encontrou apenas algumas maçãs ainda verdes. Moral da história? Quem se acha esperto para enganar, com sua tolice, também pode ser enganado. Então, gente, para a gente começar a entender tudo que esse texto traz para a gente vai perceber primeiro o que é uma fábula. Vamos lá? Fábula é um tipo de história curta cujos personagens são quase sempre animais e que ensinam como agir de acordo com o bom senso e como sair bem nas situações difíceis da vida. Então, tudo o que eu falei agora tem a ver com a nossa historinha? Sim, né? Primeiro, é uma fábula? É, porque tem animais falando. E animais falando, quando eu tenho uma historinha curta com animais falando, comunicando, conversando, isso é uma fábula, né? E quais são os personagens que estão falando aí, ó? É o galo, a raposa, não é? As galinhas. Eles criam personalidades como se fossem como nós, seres humanos, ok? Isso é uma fábula, por isso. Então, agora vamos pensar na parte final dessa explicação, que ele fala assim, que ensina como agir de acordo com o bom senso e como se sair bem em situações difíceis. Ele ensina? Ensina. Como? Através da moral. Esse texto ele apresenta uma moral no final da história. Vocês estão lembrados? Olha aí no finalzinho da história. Moral da história. Quem se acha esperto para enganar, com sua tolice também pode ser enganado. Então, está trazendo essa fábula da raposa e do galo, está trazendo para a gente um ensinamento, né? Uma moral. Então, toda vez que a gente tiver a moral da história, é o que lição que a gente tira dessa história. Então, geralmente, fábula tem isso. Ela é composta por animais, é uma historinha pequenininha e que traz alguma coisa, algum ensinamento, alguma coisa para o nosso bom senso, para o nosso viver com o outro. Vamos lá, gente, olha aqui. Presta atenção no que eu vou apontar, no que eu vou mostrar para vocês e coisas importantes para vocês resolverem os problemas desse dever. Vamos lá. O sinal travessão, representado por esse tracinho aqui, tá vendo? O que é o travessão, pessoal? O travessão, ele indica a fala de alguns personagens de uma história. Então, toda vez que um personagem da história for falar, ele vem iniciado por esse tracinho aqui que a gente chama de travessão. Vamos ao exemplo? Olha aqui embaixo.
Galo querido, você soube da novidade? Foi decretada uma lei entre os animais que diz que galos e raposas devem ser grandes companheiros. Por isso, desça já desse poleiro para eu lhe cumprimentar. Isso aqui, pessoal, tudinho é uma fala, é a fala da raposa. E está sendo começada pelo quê, ó? Travessão. Então, toda fala de algum personagem da história, de uma fábula, começa com travessão. Não esqueçam disso, tá bom? Então, essa é uma das pontuações que a gente está aprendendo hoje, que é o travessão, ok? Então, vamos lá. Sempre que ele aparece, indica que alguém no texto, e não mais o narrador, narrando a história. Então, é alguém do texto, é o personagem do texto, e não mais o narrador. Outros sinais também podem indicar falas de personagem, como as aspas. Né? Às vezes, a fala pode vir entre aspas, mas o mais comum, pessoal, é começar lá com o travessão, ok? Ok. Uma coisinha que eu gostaria de falar com vocês está nessa parte aqui, tá? Mais especificamente aqui, ó. Então, certa manhã, uma esperta e faminta raposa se aproximou, dizendo... Olha aqui, esse dizendo está me indicando que vai começar uma fala. Uma fala de quem? Tá falando aqui, ó, no texto, ó, de uma faminta o quê? Raposa. Então, olha só como é que aqui nessa frase, que antecipa a fala da raposa, vem me dando dicas importantes. E essas dicas são quem falou. Olha aqui a explicação do narrador. Então, em certa manhã, uma esperta e faminta raposa, tá me indicando quem está falando, se aproximou dizendo. Olha o dizendo, palavrinha mágica, disse, falou. Geralmente, quando começa uma fala, a gente tem essas palavras mágicas, que é dizendo, falou, disse. São palavrinhas que introduzem, que vão dizer que alguém vai falar, tá? E como é que a gente sabe que é a raposa que falou isso aqui? Porque o narrador cita aqui, ó. Então, certa manhã, uma esperta e faminta raposa. Ele cita, ele fala, ele explica antes de botar a fala. Agora, outra coisa importante que a gente já trabalhou em outros momentos, que foi o 2 pontos. Lembra que a gente trabalhou os 2 pontos? Hoje a gente vai ver outro aspecto do 2 pontos. Os 2 pontos sempre vêm depois dessa fala. Quando a gente fala assim, dizendo 2 pontos. Aí vai começar a fala do personagem. Então, antes de começar a fala do personagem, a gente tem que ter lá os 2 pontos, indicando que vai começar a fala, ok? Então, olha como é que tá bem montadinho. Então, certa manhã, uma esperta faminta raposa se aproximou, olha a palavrinha mágica, dizendo. Aí, 2 pontos, vai começar a fala. Vai começar a fala? Travessão, ok? Então, mais um conhecimento aí para vocês conseguirem resolver os exercícios que a tia Tereza vai passar, ok? Outra coisinha para finalizar, uma coisa que a gente já sabe, mas vamos reforçar aí, é que no início de um parágrafo devemos usar letra maiúscula. A tia Tereza fala isso diversas vezes para vocês. Mas não é só no início de frase, né? No início do parágrafo, desculpa. É no início de todas as frases, tem que ser com letra maiúscula. Vamos lá ver aqui, ó, por exemplo. Certa vez, um gato e uma raposa decidiram viajar juntos. Olha o C, ele é maiúsculo, ele está iniciando o parágrafo, a ideia. Só que aqui ele dá um ponto. Ele fechou esta frase, mas não o parágrafo, ele vai continuar o parágrafo. Então, se eu dei ponto e vou começar uma nova frase dentro deste parágrafo, ele também tem que ser com letra maiúscula. Após o ponto, vou começar uma frase, letra maiúscula. Não esquece disso. Então, lá.
Certa vez, um gato e uma raposa decidiram viajar juntos. Ponto. Acabou essa ideia. Vamos lá. Vou começar outra. Letra maiúscula. Ao longo do caminho, enquanto caçavam para se manter, conversavam sobre as coisas da vida. Ponto. Então, sempre que iniciar uma frase, letra maiúscula. Olha aqui. O cavalo e o Bruno seguiam juntos para a cidade. Letra O, aqui do início do parágrafo, maiúsculo, que também é início da frase. Aqui eu finalizei com um ponto. Então, se eu finalizei logo após, tem que ser com letra maiúscula. E olha só, não é só logo após o ponto final. Olha que ele fala assim. Ou seja, a palavra que aparece logo após o ponto final, o ponto de exclamação ou o ponto de interrogação, normalmente é escrita com inicial maiúsculo. Então, vamos ficar atentos. Se tiver um ponto de interrogação, um ponto final, e eu começar outra frase, tem que ser com letra maiúscula. Olha aqui nesse caso aqui, ó, da fala da raposa. Galo, querido galo, ponto de exclamação. Logo após, V maiúsculo, ok? Você soube da novidade? É uma pergunta, olha aqui. Você soube da novidade? Ponto de interrogação. Logo após, F maiúsculo, ok? Então, meus amores, é isso aí, nossa fábula de hoje, cheia de ensinamentos, para vocês fazerem o exercício aí direitinho. Qualquer coisa, pode me procurar lá no privado, que eu ajudo vocês, ok? Fiquem com Deus. Beijos!